Amém. Irmãos queridos, há 2 semanas, pastor Henrique pregou aqui um sermão intitulado A 11ª Praga e falou a respeito da soberania de Deus, do modo como Ele governa sobre a história e usa situações de crises, de lutas, para quebrantar o coração do soberbo, do altivo e, no final das contas, aproximar essa pessoa ou a história do seu propósito soberano. E foi curioso, porque ele pregou isso no domingo, dia 21 de junho, e no dia 23 de junho saiu uma manchete assim no jornal: nuvem de gafanhotos chega à Argentina e se aproxima do Brasil. Todo mundo ficou alarmado, olha aí, 11ª praga. No dia seguinte, na quarta-feira, saiu a seguinte manchete: nova linhagem do vírus da Zika está em circulação no Brasil e pode originar epidemia. 2 dias depois, na sexta-feira daquela semana, nuvem de poeira do Saara, Godzilla, chega à América Central, a maior em 50 anos, e afeta pessoas com problemas respiratórios crônicos. Numa mesma semana daquela mensagem que impactou as nossas vidas, a gente teve 3 notícias bombásticas de coisas que a gente considera como parte, é claro, da mão de Deus. Deus, mais uma vez, permitindo que o povo, não só no Brasil, mas no mundo, sofresse certos reveses, certas lutas e adversidades. Na última semana, a mortandade pelo Covid-19 passou os 500 mil mortos com a pandemia. É gente demais sendo morta por um vírus que até então nem se tinha conhecimento, nem matava ninguém, em um período tão curto, em 6 meses. No Brasil, esse número, segundo os dados estatísticos dos cientistas, passou 60 mil na última semana. Muita gente morrendo, muita coisa acontecendo de forma trágica, e alguns têm apressadamente falado: olha, estamos no fim, esse é o sinal de que nós chegamos ao final dos tempos, e o Senhor vai voltar, quem sabe essa semana. E esse coração alarmado não é em si mesmo uma coisa ruim, mas a verdade é que a gente não tem tanto controle assim sobre a história. Então, será que a gente está vivendo realmente o tempo do fim? Qual é a resposta do Evangelho a essa pergunta? A resposta do Evangelho, eu arriscaria dizer que é a seguinte: essa não é a questão. Para Jesus, essa não era a questão. Jesus diz assim: é necessário que tais coisas aconteçam, terremotos, fomes, coisas catastróficas, terríveis, mas ainda não é o fim. Ele fala assim: isso é o início das dores. Jesus trata a coisa assim. E ele fala assim: olha, não compete a vocês conhecerem tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. De modo que o alarme é bom, o alerta é bom, o coração ligado, antenado, quebrantado, temente, glória a Deus por isso. Mas o alarmismo pode ser até uma fuga dos problemas reais, da dura realidade que nos cerca e que a gente precisa enfrentar. Qual é, então, segundo o Senhor Jesus, o alerta que a gente deve estar, nesse momento, antenado, o alerta que vale, o alerta a respeito do fim, o que Jesus falou sobre o fim? A gente vai ler um trecho de Marcos, capítulo 13, a partir do verso 32, que, na verdade, é a conclusão do que ficou conhecido como o sermão escatológico de Jesus. Escatológico é referente ao fim dos tempos. Esse sermão ele aparece mais completo em Mateus 24, mas tem esse relato um pouco menor em Marcos 13. Jesus está assim falando do fim dos tempos, mas é interessante que nesse momento ele fala para a gente algumas coisas que eu queria chamar a tua atenção aqui sobre o tipo de alerta que ele nos dá. Marcos 13, 32, acompanhe comigo a leitura atentamente. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem, ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos,
e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que digo a vocês, digo a todos: vigiem. Tônica da mensagem de Jesus é essa. O ponto não é quando será o fim, o ponto é: vocês estão vigiando, vocês estão alertas, vocês estão preparados para esse fim, vocês estão preparados para se encontrar com o Senhor. Jesus foi quem mais falou na Bíblia sobre o fim. Ele quis preparar o seu povo. E a igreja deve nutrir, segundo a Bíblia, grande expectativa sobre o fim. Porque o fim é o momento em que a vitória e o triunfo da igreja vai ser evidenciado. O fim é o lugar em que Deus vai executar o seu juízo sobre a iniquidade, a perversidade, a perseguição ao povo de Deus. E Deus vai dar um ponto final na história. O apóstolo Paulo, falando a respeito do fim da sua vida, já no final da segunda carta de Timóteo, ele escreve essa carta já dizendo que, olha, eu estou sendo oferecido como libação, ele já previa que ele seria martirizado, e ele fala o seguinte: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo pensa no fim da sua vida nos seguintes termos: eu estou feliz porque eu sei que minha vida está chegando ao fim, mas eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, minha vida agora está sendo oferecida para ser vivida eternamente com Deus. E não somente eu vou receber a coroa da vida, como também a todos aqueles que amam a sua vinda vão receber. É isso que Paulo fala, insuflando esperança no coração de Timóteo, do povo que leria essa carta. Nós, do nosso coração aqui, nós que amamos a vinda do Senhor e nutrimos expectativa sobre o seu retorno. Então a gente deve aguardar esse retorno, como a noiva aguarda o seu noivo diante do seu altar. Nesse texto, Jesus chama a nossa atenção para o fato de que a gente precisa ficar alerta. Então, o que de fato deve nos deixar alertas, segundo Jesus? A gente já viu que não é esse alarmismo de o tempo todo viver ansioso, angustiado. Jesus vai voltar hoje. Em primeiro lugar, o alerta final de Jesus é o alerta para a vigilância. Verso 33. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá o tempo. Então, o que é preciso fazer? Ficar atento, vigiar. Essa vigilância é um estado em que não nos permitimos viver distraídos, não nos permitimos descansar, dormir do ponto de vista espiritual. Essa é a ideia aqui. Nós não temos controle sobre o retorno de Cristo, nós não temos controle sobre o fim da história, nós não podemos abreviá-la, é isso que a palavra ensina. Mas nós podemos sim, e temos controle sim, sobre que tipo de vida a gente está vivendo aqui, se a gente está vivendo como quem está atento, quebrantado, sensível, cheio do Espírito Santo, guardando o seu próprio coração em santidade, ou se a gente está vivendo distraído, deixando a vida nos levar. Esses alertas alarmistas sobre o tempo do fim acontecem desde o primeiro século, e vão continuar até o último dia da história. Mas Jesus aqui, ele fala que ele é como o dono de uma casa que saiu em viagem. E ele chegou para os servos dele e disse assim para eles: olha, cuidem da minha casa, cuidem das minhas coisas. E disse para um deles: olha, você é o porteiro, fica na portaria, fica vigiando. Eu quero... Quando voltar de viagem, vocês não sabem quando eu vou voltar, eu quero chegar aqui e encontrar tudo em ordem. Eu quero saber se cada um de vocês está fazendo o papel de vocês. Eu quero saber se vocês têm cumprido a missão de vocês. Vocês não vão conseguir colocar tudo em ordem sozinhos, mas vocês devem fazer cada um a parte de vocês. Então, ele fala sobre isso
E a gente demonstra que a gente é esse porteiro, que a gente está vigilante, que a gente está zelando por isso, quando a gente não dorme espiritualmente, quando o nosso coração não descansa, quando a nossa alma nunca fala assim: ah, tá bom, já tive tudo que eu precisava de Deus, agora eu posso, viver distraído, relaxar, parar de buscar Deus, parar de ler a palavra, parar de orar, eu posso parar porque eu já fiz isso por tanto tempo. Essa seria uma atitude totalmente imprudente, essa é a ideia. A ideia de Jesus não é que a gente viva com medo e angustiado, mas que a gente viva buscando a Ele como se hoje fosse o último dia, como uma noiva que passa todo dia do seu casamento se preparando, se adornando para o encontro com o noivo. E o que Jesus deixou na sua pregação claro é o seguinte: esse dia pode ser hoje. A questão é, vocês estão nesse dia vivendo como se fosse o último, se preparando, fazendo tudo, preocupados porque o noivo pode chegar, e como é que está a minha vida? Como é que está meu casamento? Como é que está a vida dos meus filhos, a minha casa? Como é que estão as coisas que Deus colocou sob a minha responsabilidade? Que Deus disse para mim: olha, Jonas, você vai ter que administrar isso aqui. Deus, se Jesus voltar hoje, Ele vai perguntar: Jonatas, você administrou bem aquilo que eu coloquei diante de você? Cadê o talento que eu te dei? O que você fez com ele? Você enterrou? Ou você usou para a glória e serviço do meu reino? Você combateu o bom combate? Completou a carreira? Essa é a pergunta do Senhor, e a verdade é que nós muitas vezes somos preguiçosos e distraídos, não somos diligentes como deveríamos. Quando Jesus estava no Getsêmani, Ele chama seus 3 amigos mais próximos, dentre os 12, Pedro, Tiago e João, e fala: vamos ali comigo orar, minha alma está profundamente triste, minha alma está numa tristeza terrível. No momento anterior a ele ser levado para a crucificação, para ser julgado e depois crucificado, ele é angustiado, ele pede para os seus amigos orarem. E qual foi a atitude deles? Por 3 vezes ele pega eles orando e fala: peraí, mas vocês não conseguem orar comigo nem nesse momento? Porque a verdade é que a nossa natureza pecaminosa nos faz assim, displicentes, preguiçosos, relaxados. Só que aqueles homens perderam uma oportunidade histórica. A gente poderia ler o relato do Getsêmani de forma diferente. Imagina a gente ler esse relato assim: Pedro, Tiago e João estiveram com Jesus nos seus últimos momentos, foram amigos de verdade, deram um ombro, oraram, choraram com ele, deram suporte a ele. Mas o que a gente ouve? Que eles passaram vergonha. E a gente está aqui 2000 anos depois falando sobre isso, porque perderam um momento histórico. Por quê? Porque estavam dormindo, porque não estavam devidamente alertas. E a gente muitas vezes é assim também, deixa a vida levar, foge das responsabilidades, foge de enfrentar as coisas à luz daquilo que a nossa fé nos ensina, de enfrentar o nosso próprio testemunho, as coisas que ainda estão tortas e erradas. Pô, Jonas, estou convertido há 40 anos, você vai dizer que tem coisa errada na minha vida? É claro que tem. É claro que tem, não importa se você nasceu na igreja, cresceu, se multiplicou na igreja, está 50, 60 anos na igreja, sempre é tempo de se voltar para Deus e falar: Senhor, conserta porque está torto, está ruim. E o que a gente faz muitas vezes é procurar coisas para anestesiar a nossa consciência, a nossa alma, diversão, distração. Muitos passaram a assistir muito mais séries e filmes do que o normal, não é? Numa situação como que a gente está vivendo. Essas coisas em si não são mais. Alguns procuraram se divertir, procuraram, quem sabe, zelar, investir em relacionamentos afetivos. Alguns têm como hobby tomar vinho, fazer coisas assim, coisas que são boas, fazem parte da vida, elas em si não são mais. Deus colocou coisas boas para a gente usufruir na vida, e elas não são ruins, óbvio, mas o problema é quando nós usamos essas coisas para nos entorpecer, para tirar o nosso foco da realidade dura que nos cerca, da missão que pesa sobre nós,
para nos distrair, para perdermos o foco. E a gente se permite viver uma vida muito distraída, muito displicente. E o Senhor fala assim: vocês não podem fazer isso. Curtam, se divirtam, tenham lazer, tenham hobby, mas essas coisas não são o fim da existência de vocês. Peçam a Deus equilíbrio para focarem na missão e para investirem naquilo que edifica o reino, que multiplica vidas. Quando um soldado é convocado para uma batalha, ele começa um treinamento, uma preparação para uma missão militar. Ele precisa estar preparado, porque senão quando ele for para a missão, ele vai morrer com muita facilidade. Ele vai se arruinar ali, ele vai comprometer a vida de colegas de pelotão. Ele precisa então se alinhar, se afinar. E o que a Bíblia diz é que nós também somos soldados arregimentados pelo Senhor. Que nós sim estamos numa luta desde o dia que entregamos nossa vida para Jesus. E diz que essa luta tem duas dimensões: a dimensão interior da alma, não é? A carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, vivem em guerra. Há uma luta contra o pecado e a gente não pode descansar, porque ela não para, porque a nossa natureza pecaminosa é incansável. Então a gente precisa investir pesado nisso. E a Bíblia diz que existe uma luta também, e nós somos soldados nessa batalha contra Satanás. O diabo, inimigo de vocês, anda em redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. A gente fala pouco sobre batalha espiritual, sobre luta contra Satanás, contra demônios, por uma razão simples. A Bíblia fala muito menos sobre isso do que sobre o problema do pecado. Ela gasta muito mais páginas ensinando a gente a lutar contra o pecado, ensinando a gente a viver igreja e sobre questões práticas, do que sobre enfrentar Satanás no âmbito espiritual. Porque quando a gente vive uma vida santa, a gente já está derrotando e humilhando Satanás. Essa é a razão simples. Mas a verdade é que essas duas dimensões existem, estão presentes e são incansáveis. O inimigo da nossa alma, o nosso próprio coração enganoso, o pecado que habita em nós não cansa. E Satanás também não cansa. Por isso, a gente precisa estar vigilante. Em segundo lugar, a gente mostra que está vigiando quando se dedica à oração. Algumas traduções, ou alguns originais, são interpretados, vigiem como orem. A palavra vigiem é traduzida como orem. Esse imperativo de orar, ou seja, o ato de orar já é por si só o ato de vigiar. O problema é que a gente, quando está tudo indo bem, quando está tudo mais ou menos, né, na bonança, a gente não vê a necessidade de orar. A verdade é que a maior parte dos cristãos lida com a oração como o último recurso diante da crise, da luta, da dificuldade. E não como um meio de ter um relacionamento, um diálogo com Deus, em que eu aprendo todo dia, em que eu não só vou até Ele de modo interesseiro e utilitário, como alguém que pode resolver meu problema, mas eu vou até Ele como Senhor, adorá-lo, me derramar na presença dEle, pedir que Ele trate meu coração e me faça fiel a Ele, porque eu desejo a Ele, eu desejo um relacionamento com Ele. E a gente precisa buscar isso também, buscar esse nível de relação com Deus. Isso é vigiar. Oração é um exercício de auto-humilhação, a gente tem dito isso aqui, não é? É um exercício de reconhecimento de dependência. Por isso que a gente, muitas vezes, por causa da dureza do nosso coração e da nossa arrogância, evita orar. Mas Jesus diz que a gente precisa orar, Ele incita a gente a orar. Ele fala assim, olha, peçam e será dado a vocês. Busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Eu quero me relacionar com vocês e tem que ser o tempo todo, é isso que Paulo fala. Orem sem parar, sem cessar. Façam da oração a coisa mais natural da vida de vocês, porque não há outra forma de viver vigilante, não há outra forma de viver preparado para o retorno do Senhor. Quem ora em todo tempo, quem está em espírito de oração, não só é vitorioso na luta contra o pecado, não só é vitorioso contra Satanás, como tem paz de dizer agora, Senhor, pode voltar, estou aqui pronto, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Senhor,
Essa pandemia não me assusta, porque eu me sinto muito seguro nos teus braços. Senhor, eu sei que o Senhor quer agir em resposta às minhas orações, porque é da natureza do Senhor amar e se relacionar. Por isso eu quero que a minha vida seja vivida intensamente dentro desse relacionamento. Você pode dizer que tem enfrentado esse tempo, deixando que Ele te faça muito mais próximo de Deus, deixando que Ele te faça muito mais devotado a Deus. Esse tempo de afastamento, de isolamento, de crises, você pode dizer assim, não, eu estou me sentindo mais apegado a Deus agora, porque eu tenho buscado a Ele mais ainda. Essa é uma primeira lição. A segunda é que o alerta final é fruto da misericórdia de Deus. Quando Deus revela a lei dele, Ele não está sendo austero, Ele não está tendo prazer em tolher a gente da liberdade que a gente tem. Ele está tendo prazer em se revelar a nós, Ele está tendo prazer em nos aproximar dEle, porque Ele nos ama, porque Ele não tinha dever de nos perdoar e de se revelar a nós, a um homem que traiu Ele, que se afastou dEle, que despreza Ele, mas é diante desse homem que eu e você somos como velha criatura, que Ele traçou um plano, que Ele se revelou a nós, que Ele revelou a sua bondade, a sua santidade, o seu amor, o seu afeto, que Ele envia profetas com palavras duras, para dizer não o que eles queriam ouvir, mas o que nós precisamos ouvir, para dizer assim, olha, quando eu estou sendo duro com vocês, não é porque eu tenho prazer em ver vocês sofrerem, mas é porque não há outra linguagem que vocês entendam. Meu exercício da paternidade, muitas vezes eu converso assim com meus filhos, agora especialmente Isaac, não é? Filho, olha só, eu vou falar do jeito que você entende. Qual é o jeito que você entende? Eu vou mudar a linguagem de acordo com a sua resposta. E Deus às vezes muda a linguagem, porque Ele quer que a gente entenda. Ele vai falar do jeito que a gente vai entender, porque Ele ama. Se Ele não amasse, um pai que não ama, ele não quer saber se o filho está fazendo bobagem, falando bobagem, agindo mal, descompensado. Ele não está nem aí para o filho. Mas o pai que ama, ele cria leis, Ele educa, e é isso que Deus quer ensinar para a gente, que quando Ele permite que a gente viva lutas e tribulações, Ele está expressando misericórdia, amor e desejo de que a gente acerte, e desejo de que a gente volte para os seus braços. Nem sempre os meus filhos entendem que a minha ira é zelo paternal, mas eu sei que é. Por isso eu continuo muitas vezes dando vazão a essa ira santa. Deus sabe que é zelo paternal. Ele vai continuar fazendo assim. Ele vai continuar permitindo que a gente sofra consequências, como forma de ensinar para a gente. Os alertas de Deus não pretendem nos deixar acuados e entristecidos, mas quebrantados e prontos a encontrá-lo. O propósito do Senhor é assim, será que esse meu servo, essa minha serva, estão se preparando para se encontrar comigo? Quando Paulo fala sobre a relação marido e mulher, ele fala que os maridos devem zelar pelas suas esposas. E ele usa essa figura dizendo o seguinte, Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. O que Paulo está dizendo é que o desejo do Senhor é tratar a sua igreja de tal forma que ela seja santa, inculpável, sem mácula nem ruga. Para quê? Porque a igreja é a noiva de Cristo. Por isso ele usa essa analogia na relação marido e mulher. O noivo zela tanto, ama tanto, que cuida tanto. Por quê? Porque ele quer um dia se casar. Ele quer encontrar essa noiva sem mancha, nem ruga, nem mácula, nem coisa nenhuma no altar. Ele quer
estabelecer uma aliança eterna com essa igreja. É para isso que o Senhor está preparando a gente. O Senhor, muitas vezes, poda a gente, muitas vezes limita, muitas vezes permite sofrimentos, mas todas essas coisas são a evidência do seu amor e da sua misericórdia, nos atraindo a si e nos preparando para um encontro glorioso e eterno com Ele. Amém, irmãos? Deus de diversas formas tem agido assim. Será que podemos dizer que temos correspondido? Estamos prontos para esse encontro? Lá em casa havia muitas coisas para serem consertadas, coisas pequenas, não é? E esses últimos meses foram meses de muitos consertos, inclusive de coisas que quebraram durante a pandemia, criança correndo em casa, aquela coisa toda, né? E eu tinha uma vontade de organizar meu álbum de fotografias, que agora tem o negócio da nuvem, então você vai jogando fotografia lá e vai ficando aquela bagunça. E chega um dia que você tem que organizar. E eu estou há uns 5 anos querendo organizar as fotografias na nuvem. E aquela recapitulação, organizando fotografias na nuvem e pensando nos últimos 10 anos, principalmente, que eu tenho mais registros, né? Quanta coisa eu revivi ali, pensei, quanta coisa Deus fez na minha vida. E muitas vezes, esse monte de coisa pequena que eu estou conseguindo reparar agora, por causa da pandemia, a gente vai simplesmente fingindo que essas pequenas coisas não existem, vai fazendo vista grossa para elas, porque a gente está lidando com outras coisas mais importantes. Mas o somatório delas pode, no final das contas, gerar um ambiente não tão agradável para se viver. E é assim com o nosso coração também. Às vezes a gente vai ignorando pequenas coisas na nossa alma, na nossa vida, que vão se somando e a gente não tem tempo para cuidar delas. E aí Deus dá com o pé no peito da gente. Para aí, agora é a hora que você vai ter tempo para resolver essas coisas. Tem coisas que são importantes se você está deixando passar e você não está zelando e não está cuidando. Eu lembro que talvez na primeira ou segunda mensagem do pastor Henrique aqui, no início da pandemia, ele disse o seguinte: a quarentena mostrou que não era por falta de tempo que muitos não priorizavam as coisas de Deus ou as coisas mais importantes, mas por falta de interesse. A pandemia e o isolamento mostraram o nosso desinteresse em nos dedicar mais às coisas de Deus. Porque a gente passou a ter um tempo que a gente não tinha. O que a gente está fazendo com esse tempo? Muitas vezes investindo nos mesmos vícios de antes, nas mesmas coisas que absorviam e minavam e drenavam as nossas forças e energias. E o que Deus está falando é: não façam isso. Aproveitem esse tempo que ainda a gente está vivendo para pôr em ordem coisas que estavam pendentes há muito tempo. Ele tem falado isso diversas vezes aqui nas mensagens. A pandemia tem sido causa de enfermidade para alguns, é verdade, mas tem sido oportunidades de cura para outros. Ela trouxe muitos problemas, mas também grandes oportunidades de recomeços. Tem casamentos que estão recomeçando agora com a pandemia. Tem relação de pais com filhos que já estavam destruídas, que estão tendo que recomeçar. Tem pais que já não tinham mais relacionamento com os filhos, agora se tornaram os melhores amigos, os professores particulares dos filhos. Nem estavam vendo os filhos crescerem, agora conhecem as preferências, os gostos, agora estão colecionando momentos memoráveis que vão guardar para o resto das vidas, que vão ser usados no tratamento do caráter deles por toda a vida. O Senhor tem nos chamado a pôr nossa casa em ordem. Há pessoas que não tinham tempo para investir na sua devocional diária e agora estão tendo. Há pessoas que já não namoravam mais seus cônjuges e agora têm conversado. Namorado também no sentido de conversar. Não tinham tempo nem energia para isso, não tinham cabeça para isso. Cabeça entulhada, cheia, abarrotada, adoecida, estressada. Uma tensão que não tinha fim. Agora as coisas se aquietam. Há pessoas que estavam fazendo do seu próprio trabalho um Deus. E Deus agora voltou a ser tudo para elas. Porque elas descobriram que elas têm vida para além do trabalho, e da carreira e dos sonhos. Jacó passou 20 anos da sua vida tentando fazer o sonho de Deus se cumprir na vida dele, do jeito dele,
enganando, trapaceando, sendo uma pessoa mau caráter. Porque ele tinha um sonho que ele sabia que Deus tinha dado para ele, mas ele tentou fazer do jeito dele, não funcionou. 20 anos se passaram. E aí, depois de 20 anos, ele tem um encontro com Deus no Val de Jaboque. E ele luta com Deus. E diz o texto que no final daquela noite, depois de tanto lutar com Deus, Deus fere a coxa dele. E depois de ferir a coxa dele, Deus diz assim: você agora já não se chamará mais Jacó, mas Israel, porque você lutou com Deus e prevaleceu. Não lutou contra Deus, lutou com Deus. Deus não quer que a gente lute contra Ele, Ele quer que a gente lute com Ele. Porque, na verdade, o tempo todo a nossa vida é vivida em termos de uma luta que a gente tem com Deus. E o que Deus faz com Jacó é dar a ele a oportunidade de um novo começo. Falar assim: olha, a partir de hoje a sua biografia mudou, você já não é mais aquele enganador. Agora você vai ser o pai de toda uma nação, e mais do que isso, a minha nação, a nação que eu escolhi. Só que se você não fosse ferido, se eu não tocasse na sua coxa, depois dessa luta, você jamais entenderia isso. Foi nesse momento, irmãos, Deus também quer que a gente lute com Ele nesse sentido. Que a gente vá até Ele com a nossa vida, com as nossas fraquezas, e a gente confesse. E a gente lute contra si próprio, contra nossas próprias falhas, erros, e a gente, diante de Deus, invista tempo na reconstrução ou no recomeço daquilo que não estava bom, naquilo que Ele já mostrou para a gente que não estava indo bem, e Ele não quer que continue. Deus tem falado muito isso para a gente. O tempo pós-pandemia não pode ser uma retomada do que a gente vinha vivendo. Tem que ser um novo tempo. Porque o tempo pós-pandemia é o tempo depois que Deus feriu a nossa coxa, que Deus feriu a gente, que Deus tocou a gente e disse assim: olha, agora você precisa viver uma outra vida, você precisa viver uma nova identidade, você precisa recomeçar. A forma bíblica de percebermos todo esse espremedor em que o Senhor lançou a gente é a gente reavaliar o que a gente vinha fazendo das nossas vidas e realinhar a nossa vida com aquilo que Deus tem para nós. Algumas aplicações aqui para a gente caminhar para o encerramento. Primeira delas: viva o dia de hoje como se fosse o último, porque ele pode de fato ser. Viva o dia de hoje como se fosse o último, não no sentido de viver alarmado, preocupado, ansioso, angustiado, não, mas no sentido de se perguntar todos os dias: Senhor, hoje eu estou pronto para me encontrar com o Senhor? Quando Jesus o tempo todo falava que a sua volta seria imprevisível, o objetivo dele era colocar uma pulga atrás da nossa orelha, era colocar a gente debaixo de pressão mesmo, porque a gente não funciona de outra forma. Era plantar no nosso coração um tamanho temor de que um dia o dono da casa vai voltar e vai pedir contas aos seus servos do que eles têm feito. De modo que nosso papel hoje é viver positivamente afetados por esse temor, vigilantes. Senhor, eu quero estar pronto hoje para a sua volta, eu quero desejar a sua volta hoje. Não tem nada que eu e você ainda não vivemos nessa vida e desejamos experimentar que se compare àquilo que nos aguarda na eternidade com Deus. Amém, irmãos? Não tem nada melhor, não tem nada superior, não tem nada mais maravilhoso. Segunda aplicação: reconheça a tribulação como prova de amor de Deus. O Pai disciplina todo filho a quem ama e açoita todo aquele a quem recebe como filho. Onde há disciplina, há amor. Onde há dor, onde há correção, muitas vezes onde há choro, o que há ali é amor. Desde a lei, os profetas, os alertas de Deus provam o seu zelo para conosco, o seu desejo de nos preparar para encontrá-lo. Você pode dizer hoje: eu estou me preparando para encontrar o Senhor, eu vou me preparar ainda mais. Mais do que isso, eu vou orar: Senhor, eu estou aguardando a sua vinda.
Se o Senhor quiser vir hoje, pode vir, porque eu anseio por essa vinda, porque o meu coração não está aqui nesse mundo, eu não sou daqui, esse não é o meu lugar. Eu sou vocacionado para a eternidade. E uma última aplicação: espere com paciência aquilo que Deus quer operar em sua vida. Espere com paciência e durante esse tempo lute com Deus no Val de Jaboque. E fale para Ele: Senhor, eu quero essa nova identidade que o Senhor quer me fazer viver e experimentar. Eu quero experimentar esse renovo que vem do Senhor para a minha vida. Confesse ao Senhor coisas que você sabe que não estão legais, mas não confesse algumas coisas. Não compartimentalize a sua vida. Coloque toda a sua vida diante do Senhor e fale: Senhor, eu quero derramar minha alma até que todas essas coisas sejam tratadas. Confesse até que a última barreira em sua relação com Deus caia por terra e você viva uma relação plena com Ele, cheia do Espírito Santo. Amém, irmãos? Ore até que todas as suas motivações sejam realinhadas com a vontade de Deus. Amém, irmãos?